Yausha, o Yau, o Yausha, o Yau, o Yausha, o Yau. Assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Papai, nessa noite estamos aqui novamente, Pai, com alegria, estamos reunidos no formato da tua igreja, Pai. No formato que ali tu mostrastes, ó Pai, como deveria ser. E assim o teu filho, Pai, ensinou ali os apóstolos a como conduzir a tua igreja, Papai. Assim também, Papai, te pedimos que estejamos corretamente caminhando na tua palavra, porque sabemos que estamos sendo conduzidos pelo teu Espírito, Papai. Grato a Yau e grato a Yausha por tudo, porque sabemos que verdadeiramente, Pai, os dias que estamos vivendo são dias que nós estamos guardando no celeiro, Papai, com abundância, aquilo que tem nos entregado, Pai, aquilo que o administrador fiel, Pai, tem feito, Pai, e guardando ali no celeiro, porque os dias que estão por vir, Pai, os dias do momento que Satanás cair na terra serão dias terríveis, dias, ó Pai, ao qual a terra nunca imaginou passar, Pai. Aí eles vão entender quem que estava agindo em todo o tempo. Mas, Papai, enquanto isso, nos ajuda, Papai, a encontrar as pedrinhas preciosas. Nos ajuda no entendimento da Tua palavra. E que seja sempre Tu direcionando a Tua palavra, o Teu Espírito. Em nome de Yahshua Mashiach. Pedimos que abençoe os irmãos que estão enfermos, Papai. A vida da irmã Edna, Papai. Abençoe e restaura a saúde dela, Papai. Damos grato a Ti, Papai, porque ela apresentou negativo para a Covid. Muito grato, Papai, muito grato. Abençoe também, Papai, a vida da irmã Diva. Restaure, Pai, a saúde dela. Ô, Papai, dê tranquilidade para ela ali, nesse tratamento, Papai. Papai, também nós oramos pela vida, Papai, da irmã Suzana. Dá equilíbrio ali, Pai, nessa diabetes dela, Pai. Equilibra ali a glicose, Pai. Traz tranquilidade para esses irmãos que estão enfermos. Papai, eu oro também pela vida da irmã Nilce. Papai, ali na casa dela, ao redor ali, Papai. O inimigo tem impedido, tem colocado medo ali nos moradores, por conta daquilo que nós sabemos, né? Satanás, ele tomou esse mundo todo, ele domina todos esses lugares, Papai. Mas, Papai, eu te peço, dê coragem à tua serva, dê intrepidez, porque nós sabemos que ainda que caiam 1000 ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos, ó Pai. Pai, nos dê mais fé, nos dê mais ânimo, nos dê mais coragem, Pai, para que possamos enfrentar com valentia, Pai, independente da astúcia de Satanás em nos amedrontar, Papai. Eu peço que essa valentia seja depositada sobre cada um dos teus filhos, Papai, para que nenhum mal, para que nenhuma potestade maligna venha contra algum filho de Yausha. Papai, assim nós te pedimos, porque sabemos que tu tem cuidado. Também eu peço que abençoe a vida do irmão Isalino e a casa dele, a família dele, os filhos, Pai, o trabalho das mãos dele, dê força cada dia mais. Assim também a vida do irmão Helder, Papai, ali na casa dele, com a família. Papai, abençoe o irmão para que ele possa conseguir aquilo que ele está buscando em seu coração, Papai. Ô, Papai, dê um trabalho melhor para o irmão, se for necessário. Dê condição para que o irmão possa ter um carro melhor para estar vindo às reuniões, para participar conosco. Assim também eu oro para cada um dos irmãos que estão trabalhando, mesmo que de longe, Papai. Mesmo que de longe estejam atuando, Papai, nos vídeos, em gravações, auxiliando nas redes sociais, Papai. Eu vejo muitos irmãozinhos trabalhando nas redes sociais. Abençoe e nos dê, Pai, intrepidez na Tua palavra, para possamos, Pai, refutar todo ensino que vem do homem, todo ensino, Pai, que vem para tentar enganar. Em nome de Yausha, dê intrepidez às Tuas pedrinhas preciosas. Pai, essa reunião hoje eu entrego
que seja conduzido na tua direção, Pai. Fala através da vida do teu servo, em nome de Yahshua. E assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yah. Grato a Yahshua, grato a Yah. Grato a Yahshua, grato a Yah. E assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Gratidão, papai. Mas irmãos, hoje, né? Dia o quê? 14? Dia 14. Dia 14, Paz de Yahshua, meu amado irmão. Paz de Yahshua, irmão. Amados irmãos, nós vamos hoje relembrar um pouquinho o que nós aprendemos, né? Entendemos quarta-feira. E eu quero só lembrar para os irmãos que o seguinte, desde quando nós começamos, né, ali a construção do mapa, né, o Pai ele tem nos mostrado coisas insondáveis, né, que antes era impossível do homem poder imaginar, né. E é tão maravilhoso que o Pai ele foi construindo entendimento. Ele nos deu entendimento de quê? Ele nos deu entendimento das duas esposas, né? Ali de Jacó. Quem que é as duas esposas? Raquel e Raquel. Raquel e Lia, né? Raquel e Lia. Aí nós tivemos esse entendimento. Aí entendemos ali a condição da parte celestial, né? Representando ali Esmirna e Filadélfia, a condição celestial. Aí a gente foi tendo entendimento, esclarecimento, porque Esmirna é ouro, Filadélfia também é ouro. Aí entendemos ali a condição que vão casar, né? Agora a gente entendeu, quem está casando é Esmirna e Filadélfia. Está claro isso para os irmãos. Mas quem são os filhos? Os filhos vêm de quais eras? Irmão André? Hã? Somente? E Sardes, né? É? Sardes e Éfeso. Éfeso, a gente está ainda tendo um Você perde entendimento, por quê? Né? Ali em Éfeso e Pérgamo, irmão, a gente está ainda entendendo, estudando, mas inicialmente a gente está entendendo que é Éfeso, porque as coisas elas vão sendo esclarecidas conforme o nosso entendimento vai crescendo, né, irmãos? E vai crescendo, então a gente tem que ter paciência e tem que ter calma. Inicialmente Éfeso, por quê? Porque Éfeso ali naquela mesma condição de Sardes, né? Ela é antes da era principal. Que Éfeso e Mina, quer dizer, Andam junto. Perdeu para ele, mas agora vai ser sério. Isso. Aí, mas tem aquela condição, né, de falar assim, né, Pérgamo, né, Pérgamo ali, na era ali, o Paulo, ele fala ali, na era de Esmirna, ele fala assim, ó, sede meus imitadores, assim como eu sou do Machia, né, ele está orientando aqueles que estão vindo, que estão chegando, né, então, é um entendimento que a gente vai aprimorando, vai entendendo também a condição de Sardes ser de fato noivo, porque nós entendemos Sardes vestes limpos na condição de quê? De prata, né? Então significa que tem prata também em Éfeso ali, ou Pérgamo, vamos dizer, né? O Pai está dando esclarecimento por causa das esposas de Jacó, né, irmãos? Então isso vai ficar claro logo para a gente. Mas olha só para vocês verem, o entendimento ele foi construindo gradativamente. A gente foi entendendo que Mical era quem? Mical era Yahshua? Não. O Pai mostrou para a gente que Mical e Yahshua eram pessoas distintas. Até aí tudo bem. Mas aí a gente foi entender que Mical ele não aparecia nas escrituras, mas agora ele está o quê? Sendo visto. Não para exaltação da pessoa de Mical, e sim para a glória de Yahshua sendo revelada. Porque, conforme Apocalipse 1, né? E Yahshua, né? Vamos lá, Apocalipse 1 rapidamente. É o filho, né? Porque o sentido do papai e ao filho era sempre revelar. Então, como é que é? Yahshua o quê? Ele fala assim, pai Yahshua, que é o Mical, Yahshua. Aqui é Mical, né? Mical e Yahshua. Vamos falar de Mical porque ele está aqui agora. Aham. Fala assim, Mical quis imitar sempre o papai e ao filho, que hoje está lá em Luz e Nascimento. Senão Sim. seria Yahshua, estaria abaixo, né? Mas está lá. Ele quis sempre imitar no sentido, imitar assim, até no caráter dele. Por quê? Porque Yah, o filho, quando ele teve aqui que era Yahshua, ele tudo que fez, ele se ocultava mais e revelava ao seu pai. Aham. Agora aqui Mical faz o mesmo sentido. Ele se ocultava na história
Uhum. para sempre também revelar o seu pai, que era Yalcha. Sempre. E ele Sempre. então, assim, o mesmo caráter do seu pai. Sempre. A mesma Exatamente. natureza. Certamente que ele também, por natureza, recebeu todos os atributos do seu pai. Exatamente. Tudo, que agora está sendo descoberto. Exatamente. E a gente tem que entender essas coisas, por quê, irmãos? Nós temos que entender isso. Porque é o seguinte, ó. Yalcha, conforme Salmo 110:1, ele está onde? Que a luz inacessível. Ele está na luz inacessível. É Yalcha que está na luz inacessível? Não. Não. Yalfilho. Yalfilho está na luz e está na luz inacessível, à destra de Yal soberano Pai. Ok? Nós já sabemos disso com muita clareza. Então a gente precisa entender qual que é a condição daquele que vai estar no posicionamento de Yalcha. Para a gente entender como é que vai ser a organização. Lembra de uma coisa, quando Moisés foi levantado, ele foi levantado e já colocou ele lá para fazer as funções, para dividir as tribos. Não, não foi feito isso. Foi gradativo. Não, foi gradativo. Primeiro ele viu uma sarça queimando, né? Ele subindo ali no monte, e ele viu uma sarça queimando. E a sarça ardia em chamas, mas ela não se consumia. Ele falou assim, gente, que negócio estranho, eu vou ter que lá ver isso de perto. Porque a sarça não se consome. Uma chama na sarça e ela não se consumia. Por quê? Porque não era um fogo comum, era um ser celestial ali. Exatamente. Linkando ao fato de que Hebreus 1 está falando o quê? Farei dos seus anjos ventos e dos seus ministros labaredas de fogo. Então significa que ali tinha um ministro. Porque aquele queria ministrar a palavra de Yal. A palavra que vem de Yal, ele é a boca de Yal. Então a gente entendeu isso. Então quando ele tem aquela visão, ali ele começa a ter um encontro com a sua missão. Né? E quando tem encontro com a sua missão, e choca, porque quando ele se apresenta aos Yaldins, né? Vou falar Yaldins para a gente entender, ali os israelitas, quando ele se apresenta ali, ele fala assim, olha, Yal me enviou até vocês, mas como assim? Quem é você? Né? Não. Então, como é que é o nome de Yal? Como é que é? Ele chama Yal, Yal de Abraão, Yal de Isaac, Yal de Jacó. Ele apareceu para mim e eu venho falar para vocês. Eles aceitaram de primeira mão? Não. Ele teve que fazer prova ali, mostrar para eles ali, né? Para ele se apresentar ali para Faraó, teve que fazer sinais. Quando ele joga o cajado no chão ali na frente de Faraó, foi o primeiro sinal ali. O que aconteceu? Os magos e encantadores fizeram a mesma coisa. Transformava em cobra. Mas por que fizeram a mesma coisa? Porque a representação de estar no Egito. Satanás, ele imita. Ele sempre imitando. Tá vendo a condição lá de trás? E agora se repetindo? Sempre Satanás imitando. Quando Moisés tacou o cajado no chão, veio os magos e tacaram o cajado no chão também. E aquele ali virou cobra também. Só que o cajado de Moisés, que era uma cobra, engoliu. Superior a tudo aquilo. Superior, por quê? É o momento de engolir agora? Não, não é o momento. Mas mostrando ali que o que iria acontecer. Exatamente. Entendeu? A condição de superioridade é semelhante. Até parece. Mas não é. Irmão, isso quer dizer que na sessão da igreja, penso eu, na sessão da igreja é a hora que está engolindo as cobras, porque todas essas religiões vão se ver, o povo em si vai se ver que foram enganados. Que ela representa uma religião gigante. Agora, quando ela dá de cara com a verdadeira que engole ela na frente de todo mundo ali, vai mostrar o povo cair em si, o que for enganado por Satanás, que engana todo mundo, com a sessão dessa aí. Vai querer subir. Isso aí, irmão Alberto. Isso aí a gente não pode tratar como um machismo, né? Sentido, mas eu entendi seu sentido. Mas a gente pode falar assim porque a gente tem que ser conduzido na palavra. A palavra ela tem que falar pra gente. Então, quando eu falo para os irmãos assim, esse momento, você vê, Satanás serpente. Apocalipse 12 fala assim, antiga serpente, antiga serpente. Aí você vê ali que Moisés tacou um cajado no chão. O cajado virou serpente. Mas tinha outras serpentes. Mas o serpente de Moisés engoliu a serpente desses. Teve outros sinais? Teve. Sinais maravilhosos por sinal, né? Teve aquele sinal também da representação do deserto da serpente, que era Yalcha. Aí, eu vou pegar na frente. Aí nós temos os sinais de quem? Os sinais de José. Não, os sinais outros sinais de Moisés. Que é a mão mirrada.
Não, a água transformando. A água, as rãs. A água, as rãs, Ah, né? Então vamos falar as águas. As águas ali transformando em sangue. Os magos encantadores fizeram a mesma coisa? Fizeram. tá. Eles fizeram a mesma Sim, coisa. cara. Eles também falaram aqui também, tá vendo? E todos os outros sinais foram conseguindo fazer. Eles não conseguiram fazer do piolho, né? Porque eles estavam se coçando. Não deu conta. Não conseguiram. Mas você vê que os outros eles repetiam. Lá atrás mostrando que Satanás imita. Aí quando você chega em Alcha, no livro de Lucas, Similar, né? você vê ali que não tem mago que foi se apresentar ali. É mago? Não. É pastores. Mas quando você vai em Mateus é quê? É os É magos. magos. A representação do Egito aí lá atrás. É. Imitando. Tudo uma imitação. É sempre assim, irmãos. É tudo se repetindo. Por que a gente precisa entender isso? Porque muitos irmãos às vezes pensam assim, mas essa condição, né, Mical e tal, e ainda tem um certo receio, certo medo. Eu falo para os irmãos assim, ó, tem que ficar cuidadoso. Por quê? Porque nós não estamos falando da nossa cabeça. A gente pega a palavra e a palavra tem contextos e palavras que se ligam uma à outra, né? Então ela mostra os pontos, né? Então assim, quando a gente está entendendo agora Mical, né? A gente está entendendo a condição do exército. Vamos pegar aqui Apocalipse capítulo 1. Apocalipse 1 diz assim: revelação de Yahshua Mashiach. Quem é esse aqui? Mical. Yahshua e Yal. Hã? Yahshua e Yal. Vamos ver. Revelação de Yahshua Mashiach. Yal lhe concedeu para que mostrasse aos seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. Ele a manifestou com sinais por meio do seu anjo enviado ao seu servo Yalhana, né? Ao qual atestou tudo quanto viu, sendo a palavra de Yal e testemunho de Yahshua Mashiach. Viu aí? Então tá. Aí fala assim, ó, feliz o leitor e ouvintes das palavras dessa profecia, se observarem o que nela está escrito, pois o tempo está próximo. Quando fala assim, a revelação de Yahshua Mashiach, quem que está revelando? E ao filho está revelando para o Yahshua, seu filho. Exato. E ao filho revelando para Yahshua Mashiach. Para revelar para o seu servo. E Yahshua Mashiach revela para os seus servos. Ok? Ele envia o seu anjo. Quem que está enviando? Ial. Envia o anjo dele. Ial tem anjo? Tem. Ial envia o anjo dele para falar. As duas faces de Ial é a representação disso. Então ele envia o seu anjo. Qual anjo? Ele enviou Mical. Mas aqui a revelação é de Yahshua. Qual Yahshua? Yahshua Mical ou Yahshua e Yal filho? Irmão Isalino. Yahshua é Yahshua e Yal filho. E o seu, irmã Débora? E o seu, irmã Elbert? Vai pegar a maioria. Yahshua Mashiach e Yal filho. Yahshua Mashiach. Yahshua Mashiach? Yahshua Mashiach e Yal filho? Não, o pai passou. Qual é a pergunta? A pergunta aqui, ó. Revelação de Yahshua Mashiach é quem? Yahshua e Yal filho ou Yahshua Mical? É isso que eu estou perguntando. A revelação aqui é de quem? Aquele que está transmitindo para o servo ali é Yahshua Mashiach. Yahshua. Agora, se for do pai dele, Yahshua, transmitindo para Yahshua, aí tem que ser, por isso que eu queria entender. Ela está aqui transmitindo junto com o outro dele que ele está aqui. Eu acho que é Ial Filho que está Mas para mim que é revelando Yahshua, para ali se foi Yahshua questão de transmitir para o seu O servo. pai passou pro filho, o filho. Eu acho que é revelação de Mical. Eu acho que é Yal. É? Revelação de Yal. Agora você tá aqui embaixo. Mas aqui- Porque tá falando mas- do anjo. Ela Tá falando do anjo aqui embaixo. Praticamente. Depende com quem, para quem está transmitindo. Do Se é o pai para o exército. filho, se é o filho para o É. servo. Aí você vai saber dar na hora a resposta. Abre Quem em, tá revelando, abre em quem tá revelando Malaquias. é Mical, né? Esse é o livro. Abre em Malaquias. Vamos lá, Bia, deixa eu responder aqui. Malaquias 3.
Malaquias 3, né? Apocalipse 3, Malaquias 3, Apocalipse 3. No livro, o livro é de revelação. Revelação então Você vê que encaixa até os capítulos. Malaquias 3, Apocalipse 3, depois nós vamos ler Apocalipse 3. o anjo que anuncia é Mical. Então. Malaquias 3? Malaquias 3. Ele versículo mesmo 1. sempre para ele. Diz assim: Eis que enviarei o meu mensageiro para que prepare um caminho diante de mim. Então, de repente, entrará em seu templo o mestre que vós procurais. Quem é esse? O anjo da aliança. Quem é esse anjo da aliança? Nós já aprendemos. Yalcha. Hã? Yalcha Machado. Yalcha Mical ou Yalcha Yal filho? Yalcha. Yal filho. E é o filho, isso. Anjo da aliança. Eu ia falar isso na boca. Anjo da aliança. Lembra lá de Lucas 22, 20, né? Fez aliança ali com os seus No apóstolos. partido do pau, né? É, no partido do pão. Aliança, o anjo da aliança, né? É isso que eu falava com a Bíblia. Aí diz assim, que vós desejais, eis que ele vem, disse ao dos exércitos. Disse ao dos exércitos. Disse ao dos exércitos. Quem que é Ial dos exércitos? Yalcha. É Ial soberano ou Ial filho? Yalcha. Filho. Ial filho, nós já entendemos isso. É por isso que Então aqui, ó, eis que enviarei o meu mensageiro para que prepare um caminho diante de mim. E ao filho falando. Então, de repente, entrará em seu templo. Em seu templo. Por quê? Agora é ele que está cuidando do templo, né? Por quê? Sumo sacerdote, lembra disso? Não é fácil o entendimento. A gente vai construindo ele o quê? Gradativo. Os irmãos falaram assim, eis que estou enviando aí, meu anjo. Aí pronto, nós já deciframos na hora. Aí, entrará em seu templo o mestre que vós procurais, o anjo da aliança. Aí ele está falando daquele que vai chegar, né? Aquele que a gente está procurando, esperando. E o Espírito e a noiva dizem, vem papai, vem. Tá entendendo? Aí, vamos lá, Apocalipse 1. É muito importante a gente entender esses detalhes. Por quê? Porque a gente está entendendo que Ial, ele não é, em Apocalipse, não é referido mais como Yalcha. Entendeu? Ele é referido como Ial, o quê? Filho, é Ial filho. Esse posicionamento aqui é de Ial. É claro que todo o contexto ele é analisado, a gente não vai falar que tudo aqui. Mas o ponto aqui em detalhes, a gente tem que entender aquele que está conduzindo a igreja. Quem que está conduzindo as 7 eras das igrejas? É só continuar lendo, a gente vai saber. Aquele que tem as 7 estrelas na mão. Yalcha Mical. Ele é Yalcha. Ele não recebeu o nome de Yalcha? Azeste Yalcha, Yalcha irmã? Mical, E se ele recebeu tudo isso, ele recebe o quê? Não, o Espírito. Os 7 Espíritos de Ial. Ele recebe. E se recebe, irmão, ele tem condição de conduzir as igrejas. Entendeu? Então tem na mão as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. 7 candelabros é o que, irmã Liriamar? Candelabro é representação de quê? Plenitude. Não, candelabro. Candelabro, Aqui 7 eras. E as 7 igrejas. Ele anda no meio das 7 igrejas, né? Por quê? Porque é ele que vai trazer o entendimento, é ele que vai conduzir. Então, revelação de Yalcha, Mical, né? Ial, filho, não, Ial soberano, lhe concedeu para que mostrasse aos seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. Ele manifestou com sinais por meio do seu anjo. Ele tem anjo. E ele vai enviar, porque é a face de Ial. Lembra da face de Ial? Mical. Face de Ial. As duas faces de Ial. As duas faces de Ial são semelhantes. Por isso que no final dos tempos, aquele que chamava Yalcha se torna Ial filho, e aquele que chamava Mical se torna Yalcha. Sempre a semelhança um do outro. Entendeu? Então, é isso agora que nós estamos vendo. Vocês estão entendendo, irmãos? Porque não é fácil esse entendimento. Uma é imagem, expressão exata. E o outro Exato. é semelhança. O outro é semelhança daquele que é a expressão exata. Exatamente. Por que fala expressão exata em Colossenses 1,15? Ele é a imagem de algo invisível, né? Por que é imagem? Como que você pode ser imagem de alguém que é invisível? Como que alguém pode ser imagem de alguém que é invisível, irmão Alan?
como você vai fazer a imagem de alguém que é invisível? Você vai fazer um desenho. Eu falei, irmão, não, faz um desenho para mim, a imagem de uma pessoa, mas ela é invisível. Imaginação pela fé. Aí você... Qualificação. A fé materializa. Não, aí é o que... Nós não estamos Essa falando visão. de um homem ter fé, nós estamos falando, ele é a imagem de algo invisível. Eu estou falando daquele que Al fez, e Al fez a imagem dele. É o próprio Al fazendo a imagem dele. Então significa que aquele que saiu ali, que foi gerado, aquele ali é a face de Al. Mas era na sua presença, ele fez ali. Como pessoa física. Então depois ele se ocultou. Né? Exatamente. Aí tem aquele que é a outra face. Que é o semelhante. Semelhante. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. O Adão carnal que foi criado, ele foi feito a semelhança, né? De quem? De Mical e de Ialcha, né? Façamos o homem a nossa semelhança, a nossa. Então ali é dois posicionamentos. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. A gente rumina. Por quê? Porque quando fala assim, está falando aqui de Mical e Ialcha. Não está falando mais de Ialcha, porque Ialcha agora ele está na luz inacessível. E os inimigos têm que ser postos debaixo dos pés de Ial Filho. É posto debaixo dos pés na sola do pé? Não. É onde, irmã Iraci? Você acha? É na terra. Na terra. Tem que ser posto de inimigo debaixo de seus pés. Por quê? Conforme está escrito em Isaías o quê? 66:1. Não é isso? É isso mesmo? Isaías 66:1. O céu é o meu trono. O céu é o meu trono. Né? E a terra é estrado para os meus pés. Isaías 66:1. 66. É 66, né? 66, 66. Os dois números da perfeição. A sexta era da igreja, o sexto anjo, né? Tudo conectado, irmão. A palavra toda conectada. Aí, quando a gente vai em Apocalipse, capítulo 3... capítulo, quando a gente vai em Apocalipse, capítulo 3, é o último capítulo, exatamente. Quando a gente vai em Apocalipse, capítulo 3, a palavra inicia: ao anjo da igreja em Filadélfia. Ao anjo que foi enviado aqui. Exato. E ao enviou o seu anjo para revelar aos seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. Malaquias 3 diz o quê? Eu enviarei o meu anjo diante de mim, o meu mensageiro, e ele vai procurar ali, né? Ele vai ficar esperando, procurando depois. Quem? A voz que me procurar, o anjo da aliança. Está falando de quem? De Ial Filho, que vai chegar, vai descer da luz inacessível. E no Apocalipse 1 fala assim, prólogo, revelação de Yahshua Mashiach. Ponto. Exatamente. Ele concedeu. Aí depois que explica. Exato. É o livro da revelação de Yahshua Mashiach. Exatamente. Porque foi dado para ele a condição de Yahshua. E ele vai revelar as coisas que devem acontecer muito em breve. Se cumprindo o que está escrito em Lucas 10:22, que fala assim, olha, ninguém conhece o Pai senão o Filho. E o Filho conhece ninguém conhece o Filho senão o Pai. Como é que está escrito lá? Deixa eu pegar aqui. 10:22. Lucas 10:22. 1808. Então, eu vou ler rapidinho para os irmãos. Ó. Lucas 10:22. Aqui, ó. Tudo me foi entregue por meu Pai. É Yahshua. É Yahshua falando. Yahshua e ao Filho, que ainda não tinha se tornado. Isso. Tudo foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. E quem é o Pai? E quem é o Pai, senão o Filho? E quem é? Peraí, vamos repetir. Ninguém conhece o Pai. Tô cansado. Hoje eu tô cansado. Tudo me foi Peraí. entregue. Vai, lê, Mandébora, lê. Tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. E quem é o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. O Filho quiser revelar.
É isso aí. O filho o quiser revelar. Quem quer revelar é aquele que se chama Yahusha. Lembra que nós fizemos o estudo na sexta-feira? O sumo sacerdote Melquisedeque, conforme a ordem de Melquisedeque, ele recebe a condição de Melquisedeque, de exercer a função sacerdotal. Vocês estão entendendo? Então, como o sumo sacerdote ali, ele prepara quem? Ele prepara o quê? As ofertas, o dízimo, né? Ele recebe o dízimo para apresentar para Yahweh. Nós vamos ver esse detalhe. Então, o filho vai se revelar. Então, Yahweh, o filho, conhece o seu filho, e o filho conhece o seu pai. E o filho, Yahusha, Mical, se revela a quem ele quer se revelar. É verdade. E ele decidiu aqui, pela vontade de Yahweh, em Apocalipse 1, revelação de Yahshua Mashiach, como a irmã Liriamar colocou muito bem. Ponto. E Yahweh lhe concedeu, Malaquias 3, eu enviei o meu mensageiro. Por quê? Fala assim, ó. Aqui, ó. Eis que enviarei futuro, o meu mensageiro, para que prepare um caminho diante de mim. Então, de repente, entrará no seu tempo. Ele vai preparar o caminho diante dele. Entendeu? Aí ele revela, ele tem que revelar as coisas que foi entregue para ele. Quem que entregou para ele tudo isso? Yahweh o Filho. E quem que entregou para Yahweh o Filho? Yahweh o Soberano. A hierarquia não muda, irmãos. A hierarquia é uma só. Verdade. Eu não posso fugir da hierarquia. Um passando por outro. Pode falar. Irmão, é tão interessante essa passagem de Lucas, que outras pessoas, né? Pra gente, assim, é um ensino gradativo e, de certa forma, é complicado. Muito complicado. A pessoa compreender quem é Yahweh, quem é Mical, quem é Yahusha Filho, quem é Yahusha Filho, quem é Yahusha Mical. Então, só se entende isso quem realmente foi revelado pelo Pai. Foi revelado. Né? Porque não é A fácil. quem ele Não é quiser fácil. revelar. Não é Então, fácil. É tão bom, enfim, E tem perceber que... Só que tem um detalhe aí, irmão, que eu vou falar aqui agora. Ele já revelou. Tanto é que ele já escreveu no livro o nome. Verdade. Naquele tempo, levantar-se-á Mical, o grande príncipe, que se conserva junto dos filhos do seu povo. E naquele tempo será um tempo de muita angústia, mas o teu povo escapará. O teu povo escapará. Aqueles que estão inscritos no livro, Daniel 12:1. Já está predestinado. Ele já revelou para os principais que já estavam lá em cima. Tem aqueles filhos de Adão, né, que estão recebendo essa honra de serem o quê? Filhos agora. Filhos, né? Na mesma condição de adotivos. O problema está só na consciência, né? Somos sem consciência, mas nós já aqueles que exatamente. Diferente dos outros que ainda vão receber. Exatamente. Eles estão recebendo, nós não, mas já é. E o que o apóstolo Paulo é simplesmente isso. Sede meus imitadores. É só se imitar. Imita o anjo. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Yahshua Mashiach. É isso que ele falou. De que Yahshua Mashiach ele está falando? Ele está falando de Mical, ele está falando de Yahshua e Yahweh Filho. De Mical, porque agora a gente está entendendo, porque em todo momento quem conduziu as eras é quem? Yahshua. Não é Mical, é Yahshua que estava na condição de Mical. É isso que eu Então, por quê? Estava falando com o João ali na hora. Então. Estava falando com o João, estava falando com o Paulo, estava ministrando. Quem que apareceu a Paulo no momento que ele cai do cavalo? Yahshua Mical. Por que foi Yahshua Mical? Porque Yahweh Filho está na luz inacessível. Já está na luz inacessível. Na sarça. Quem que foi ali? Mical. Para construir o homem, o pai fez e ele deu a vida ali, o Mical. Anjo da vida. Deu a vida ali. Juntos, os dois trabalhando juntos. Sim. Na escolha dos apóstolos, o pai escolheu todos ali. E deixou o último para o seu filho, que foi Paulo. Exatamente. Ajudar também no trabalho, ajudar o filho. Agora você vai lá, pega o principal. Deixou na mão dele logo o Paulo. Eu vou falar para vocês assim, né? que o irmão lembrou, inclusive nós falamos isso na reunião de sexta-feira, né?
falar assim, sede meus imitadores assim como eu sou de Yahshua. Você vê que a forma de escrita de Paulo, a forma de falar em alegorias, Isso mesmo. falar em... É igualzinho, porque ele estava imitando Yahshua. Maravilhoso. Ele estava imitando Yahshua. Qual Yahshua? Mical, ué. Mical, porque ele estava na luz inacessível, irmãos. E ao filho está na luz inacessível, não tem como ele vir aqui, ele não sai da luz inacessível. E ao disse ao meu mestre, assenta-te aqui, à minha direita, até que eu coloque os limites debaixo dos seus pés. Então o filho está aguardando, tá? Tá. Tá aguardando. Tá Porque a aguardando. ordem de Yahweh, você vai sentar Ele aqui. é ordem. Ele é obediente. Vai descer quando Agora você vai sentar aqui. Agora quando a gente vai em Hebreus capítulo 10, tá falando que ele está aguardando. Vamos ver? Ele está lá aguardando aqui, ó. Hebreus 10, ó. Olha o Hebreus aí. Aí, a carta aos Hebreus, todos falam a mesma língua, né? Mesma língua. 2095. Hebreus 10, versículo 12. 2095. Vamos pegar o 11 aqui para ter entendimento. Mineiro fala 10, nós São Paulista fala 10. Nós fala 10. E assim aqui 10. Fala 10. Lucas 10. Lucas 10, versículo 11. Diz assim. Lucas não, Hebreus. Não, é porque- Hebreus 10, versículo 11. Diz assim: todo sacerdote se apresenta a cada dia para realizar suas funções e oferecer com frequência os mesmos sacrifícios que são incapazes de eliminar os pecados. Ele, ao contrário, ele quem? Yahshua, que é o Cordeiro. Ele, ao contrário, depois de ter oferecido, aqui no caso, Yahshua como sacrifício, mas depois de ter oferecido, está falando de Yah, Filho. Ele, ao contrário, depois de ser oferecido um sacrifício único pelos pecados, aí agora, vírgula, aqui agora é Yah, Filho, sentou-se para sempre à direita de Yah. É para sempre, como a gente entendeu aqui? Não. É por um tempo. Por um tempo. Sentou-se por um tempo aqui à direita de Yah. Então, espera que seus inimigos venham lhe servir de escabelo para os pés. Viu? Ele espera, está aguardando. Então, quem que está trabalhando agora? É Yah soberano com e Mical. Agora, Mical. Mas antes de vir na terra Mical, Yah soberano com Yah Mashiach. Que hoje é Lá em Malaquias, Yah dos exércitos falou assim: eu vou enviar o meu anjo. Isso. Yah dos exércitos. Mas era quem falando? Ali era quem? E ao filho. Yah o filho. Mas estava na condição de Yah o filho? Não, mas ele é boca de Yah. É como se ele falasse por Yah. Exato. Aqui na frente ele já se tornou Yah em Apocalipse. Então agora é Yah soberano e Yah soberano e Yahshua Mical. Yah soberano e Yahshua Mical. É isso que tem que ficar claro para os irmãos. Agora ficou claro. As duas caminhadas agora é com Yah e com Yahshua Mical. Yahshua Mical não é agora porque ele não está com as vestes, nem com o torre, nem com nada. É bem simples, Né? É bem simples entender quando a gente abre muita mente para entender pelo Espírito. Que é o próprio Pai, o Yah Supremo, que está atuando junto com o Mical aqui, ó. É. Que ele é a boca de Yah. Exatamente. Por isso que O filho fica lá, já nem se fala. Por isso que o mais. apóstolo Paulo, quando ele fala ali, né? Aqueles que são, Romanos 8,14, aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Yah, são filhos de Yah. Não é isso? Aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Yah são filhos de Yah. Ele está falando de quem ali agora? De Yah, o filho. Começa por aí. Falando de Yah, o filho. Aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Yah são filhos de Yah. Aí o anjo fala no final da carta às igrejas: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tem ouvidos ouça. Que ouvidos que ele está falando? Ele está falando de ouvidos carnais? Espiritual, não. Não, ele está falando de ouvidos das coisas celestiais. Não é difícil, mas também não é fácil, né? Eu precisava voltar porque os irmãos, eles têm um certo medo de aprofundar nessa parte, imaginando que está falando
Imaginando que ele está falando de quem? Que está colocando como se Mical fosse maior que Yalcha. Entendeu? Yal filho, né? Não, irmãos, não é. A gente tem que abrir a mente. Tem que abrir a mente porque nós estamos. Para entender, não para debater. Nós estamos entendendo o quê? Nós estamos entendendo que assim como foi com Moisés no Egito, assim também está sendo nos dias de hoje. Moisés falou assim, olha, vai levantar um, semelhante a mim. Ouve ele. Porque ele não terá o quê? Compaixão por causa de rebeldia. Ele não vai agir com compaixão, não. Não, ele vai ter compaixão. Aí vem naquele tempo. Ele vai agir, ele não tem o quê? Paciência. Ele não tem paciência. Ouve ele. Cuidado com o que você fala, não tem paciência. Eu sou assim, quando eu estava lá, eu sempre quis entender as coisas. Hoje eu estou aqui, eu abro o entendimento, eu não debato, eu tenho minhas dúvidas, é natural. Mas aí o que eu faço? Eu oro ao Pai, se eu já cheguei até aqui, me esclarece o restante, porque olha o que está dentro de mim, ele sonda dentro de mim. Eu quero aprender, eu não quero constitucionar contra o teu espírito. Ao contrário, se o seu espírito está em mim, tudo que o irmão falar, o outro vai testificar. Então eu uso a testificação. É o espírito que está aqui. Tem que testificar. Porque, como nós estamos num corpo muito limitado, é natural que nós tropecemos. É natural. Mas tropecemos para cair? Não. Porque Mateus fala. É Mateus? Não, é Mateus, não. É a tradução Almeida que fala. A tradução Almeida nos Salmos, né? É verdade. Cai e fica prostrado. É Salmos 20. Já tem outro Salmos 20. Salmos 20. Fala, eles o quê? Já tropeçou, né? Eles... O justo cai 7 vezes, mas não fica prostrado. Não, nessa não. Essa não. Ele cambaleia, mas não cai. Pegar aqui, ó. Coisa assim. É porque na Almeida... Irmãos, é incrível. Ó, eu não lembro de versículos com facilidade. É difícil. Mas quando a gente começa a ministrar a palavra, o pai vai falando. Você vê, Salmos 20, eu nem lembrava. É verdade. Quer ver que é Salmos 20? Se a gente questionar o versículo de alguma coisa, ele dá na hora de revelação. Porque ele está aqui ministrando nessa Aqui, ó, Salmos 20, versículo 8, tá vendo? Uns confiam em carros, outros em cavalo. Nós, porém, invocamos o nome de Yahweh, nosso Yahweh. Eles se inclinam e caem. Eles se inclinam e caem. Nós, porém, nos mantemos de pé. Eles se inclinam. Na Almeida fala que o quê? Nós caímos, né? É porque tem um salmo que fala assim, que Nós cai e fica prostrado. Mas lá em Al-Shalom fala que eles tropeçam, mas não chega a cair. Então, ou seja, nós porém nos mantemos de pé. Mantém de pé. Eles se inclinam lá e caem, eles tropeçam e caem. Nós não nos mantemos de pé. Por quê? Porque é natural, irmão. Nós estamos num corpo muito limitado. Assim, hoje eu já falo para os irmãos, estou muito cansado. Estou muito cansado. Mas o quê? O Pai renova o nosso espírito e nosso ânimo. Verdade. Entendeu? O pouco que eu medito na palavra, na sexta-feira, que eu paro, eu tiro um tempo, e eu medito na palavra, a gente vai ruminando, o Pai vai falando com a gente assim, tão tremendamente, que a gente fala assim, não, Pai, é impossível de eu falar assim, eu não vou à reunião. Entendeu? É impossível. Maravilhoso. Isso acontece Entendeu? demais. Eu falo assim, ó, tem tantos irmãos que estão longe, né, irmãos? Eu falo assim, tantos irmãos que estão longe, que queriam estar sentados aqui reunindo com a gente. Entendeu? Sentado aqui reunido com a gente, tá partindo pão. Tantos irmãos, tem irmão que já me mandou mensagem chorando, irmão, estou aqui sozinho, eu queria conversar com alguém, não tem ninguém para falar de algo comigo. Aí você fala assim, nós estamos dentro do celeiro, irmãos. Verdade, irmão. Nós estamos trabalhando com José no Egito, dentro do celeiro. Nós estamos dentro do celeiro. Nós não estamos fora, nós estamos dentro do celeiro. Aí vão vir os de fora e vão se alimentar daquilo que nós estamos ministrando dentro do celeiro. Entendeu? Um detalhe, José já com o nome novo, porque quando ele passou a administrar o celeiro lá, ele não era José mais. Ele recebeu um novo nome. Ele já era o Zafenate, Panassé. Ele já tinha recebido um novo nome. Zafenate, né? Zafenate. Na representação ali,
daquele momento que está ele já estava conduzindo. fazendo o alimento, ele já estava. E é por isso que em Apocalipse 14:6 o anjo está ministrando do céu. Isso. Ele está lá no céu? Não. Ele está ministrando do céu, porque ele é boca de Yahweh. Tremendo. Entendeu? É isso mesmo. Por isso que lá do céu é o outro nome que está falando. Sim. Tá claro, irmãos? Por quê? Porque, lembrando a ministração de quarta-feira, o que nós entendemos? Agora, com todo esse entendimento. Mical, melhor dizendo, o antimachia bate de frente com Mical. Por quê? Porque lá em Daniel, o quê? 10, quando Gabriel está lá, aí ele fala assim, eu vim, mas o príncipe da peste estava me impedindo de chegar aqui. Aí ele fala assim, eu tive que chamar quem? Mical. Ele chamou Yalcha? Ele chamou Mical. Eu tive que chamar Mical. Eu tive que chamar Mical, que é o grande príncipe. Primeiro príncipe. Entendeu? Príncipe supremo. Na tradução King James a gente viu príncipe supremo. Aí ele viu e falou assim, eu tive que chamar o príncipe supremo para vir em meu favor. Não foi isso, irmão? Exatamente. Então ali era quem? O antimachia com Gabriel. Hã? Mical. Ele chamou, porque Gabriel não deu conta de derrubar ele. O príncipe era um príncipe. E outro, ele não era um querubim como era Gabriel, era o Gabriel lá. Gabriel querubim. Era um querubim. Querubim ele estava vencendo ele lá. Porque ali ainda não tinha posicionamento de elevação, só né? que Mical não era um querubim. Tem que lembrar que eles não estavam elevados. Então ali estava na condição de Mical, estava na condição de Gabriel normal. Entendeu? Quando ele vem para trazer oração, ele fala assim, ó, desde o primeiro dia, Daniel, né? Yahweh te ama, ele ainda fala assim, né? Yahweh te ama, Daniel. Yahweh te ama, Yahweh te ama. Desde o primeiro dia, o Pai ouviu a sua oração. Ouviu as suas súplicas, que você colocou o seu corpo para se humilhar aí, né? Ele ouviu. Mas, para vir lá, eu fiquei impedido, né? Ali cercaram ali os portões, eu imagino cercando os portões, e deixaram eu passar. Eu não consegui, então eu tive que chamar quem? Aquele que é o general. Você vê, então foi aqueles mesmos portões. Mas você vê que é príncipe com príncipe? Chamei o quê? Os príncipes supremos. Porque Gabriel também é a condição de príncipe. Não supremo. Mas não supremo. Por quê? Ele está na condição daquele que está mediante a guerra, príncipe dos querubins, mas na condição de quê? De batalha. Mas ele conseguiu derrubar o antimachia? Não. Jesus é Emanuel, né? Jesus é Emanuel. Ele conseguiu derrubar o Emanuel? Não. Por quê? Porque era mais forte do que ele. E a gente vê que é mais forte. Então ele chama príncipe com príncipe. Então era a guerra dos dois. Então, ou seja, Mical com quem? Antimachia. Satanás com Yalcha. Machia. As duas batalhas aí. Terrenas. Yalcha sobe para a luz inacessível. Se torna Yahweh filho. Agora tem Satanás e o antimachia para Mical. Ele agora recebeu tudo. Por isso que aí, do espírito. Agora vem. Mical é elevado. Recebe a luz do sol. Se cumprindo Isaías 30, 26. Não é isso? Isso. Se cumprindo Isaías 30, 26. A luz da lua será como a luz do sol. E a luz do sol será como a luz... Será 7 dias, como 7 dias reunidos, né? A luz do sol vai se tornar como se fosse 7 dias reunidos ali. Então, ou seja, Yahweh está nessa condição. Então, quando Mical recebe o nome de Yalcha, é fundido sobre ele o Espírito. 7 vezes mais ali. Por quê? É o Espírito de Yahweh. Isaías 11, 2. Fundiu o Espírito ali. Você está entendendo? Aí, quando a gente volta agora, em Apocalipse 13, a gente vê quem que está ali? O antimachia. O antimachia.
ele é preciso ser morto, não foi? Quando ele morre, é o quê? Ele é ressuscitado. Por quem, irmão Isalino? Quem que ressuscita ele? Falso profeta. Falso profeta. Revive. Ressuscita não, revive. Revive. Palavra certa, revive. Reviveu ele. Aí todo mundo passa a adorar agora. Passa a adorar ele. Aí começa. Agora ele se torna 7 vezes mais forte do que era antes. Se cumprindo o que o papai Alcha falou. Quando o espírito imundo sai, né, tá onde? Lucas 11? Lucas 11. Quando o espírito imundo sai, né, do homem, e ele fica rodando ali, perambulando, né, nos lugares ermos, áridos, e não encontrando um lugar, ele quer voltar para sua casa. Ele fala de sua casa, sua casa. Ele volta. Quando ele volta, ele encontra a casa limpinha, arrumadinha. Vendo que a casa está arrumadinha, ele traz 7 espíritos piores do que ele. Piores do que ele. Aí o estado do primeiro se torna o quê? Pior. 7 vezes pior. Muito pior. Então, o 7º é o 8º. Ali, agora o 7º e o 8º. Tá bom. Agora a gente entendeu. Mical recebeu o nome de Alcha, 7 vezes mais o espírito de Al foi infundido sobre ele. Satanás, não. Antimachia. Recebe os 7 espíritos que caíram, que vêm sobre ele agora. Se torna muito superior agora. Exato. Agora, lá em cima, primeiro, Mical é Mical. Eu quero que vocês entendam isso, irmãos. Mical sobe. Entra em batalha com o dragão. Ali é Yalcha. Mical. Apocalipse 12. Entra em batalha com o dragão. Mata o dragão? Não. Precipita ele na terra. Manda eles de volta para a terra com seus anjos. Tomou a posição de Yalcha, recebeu o nome, as vestes, tudo de volta. 7 espíritos de Al sobre ele agora. Ó, tremendo, hein? Verdade. Se tornou a luz. Sol, né? Tornou o sol. Agora, aqui embaixo está quem? Satanás e o antimachia. E Alcha está onde? Alcha e Al filho. Na luz inacessível. Ele vai fazer alguma coisa agora? E Al filho vai fazer alguma coisa? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Aí o que vai acontecer? O que vai acontecer depois? E ao filho desce. E ao filho vai descer. Porque vai falar o quê? Papai, pode descer, porque o eu... espírito e a noiva dizem vem. nós já colocamos os inimigos debaixo dos seus pés. Eles estão por terra. Isso. Aí agora a gente entende Apocalipse 19. O retorno. Quando entra Apocalipse 19, ali já é Yalcha, com 7 espíritos de Al nele, infundido nele. Agora ele luta com aquele... Agora ele tem força para bater de frente. Com aquele que tem 7 espíritos também infundido nele. Com os dois, né? Ó, mata o antimachia, jogando aonde? Jogando aonde? Acabou com ele. E prende o dragão. Aprisiona ele. Você vê, também não mata, mas aprisiona ele. Aprisiona ele. A mesma coisa, só derrubou, mas não matou. Agora Mas só destrói. depois da condição dos 7 espíritos de Al infundido em Alcha. Mas Yal, filho, desce da luz inacessível, outorga sobre ele toda a autoridade. Porque na representação de Moisés descendo do Monte Sinai, a gente viu que ele estava o quê? A cabeça dele estava o quê, irmãos? Estava reluzente. Reluzente, em brilho. Ninguém conseguiu olhar. Então naquele momento ali vai ofuscar tudo. Ninguém vai entender direito, mas vai ver que é o papai e o filho descendo. Oh, maravilha. Ele descendo, descendo. Aí ele se aproxima diante do ancião, se cumprindo Daniel 7. Quando ele se aproxima diante do ancião, eu imagino esse momento, ele outorga. Esse momento que ele outorga, ele se torna o sol na hora, irmão. Na hora. E o antimachia vai pro lado de fogo. O Satanás vai ser preso. O antimachia é lado de fogo. O antimachia e o falso profeta também. Ele vai ficar preso 1000 anos. 1000 anos. Ah, sim. Aí Depois ele é solto. Depois Aí Satanás ele é solto depois para seduzir de novo as nações. vai ser destruído. Aí outorga na hora para ele.
Irmãos, na hora, ali ele se torna o quê? Um sol. Exato, semelhante ao sol. Aí, irmão, acabou, irmão. Tá vendo a história agora narrada do entendimento? Nós não estamos com entendimento na nossa cabeça, não, irmãos. Isso aqui não é entendimento de arqueologia, me dá documento. Irmão, aí no grupo aí, não é nosso grupo não, no outro grupo aí falando, me dá documento, eu quero ver um documento aqui para provar e tal, não sei o que. Irmão, nem nada disso. Entendeu? Mas presta atenção, irmão. Veja a mente deles lá, é a mente de Adão puro. Mas presta atenção. Você pode mostrar um documento com eles. Presta atenção, irmão. É terreno puro, nós temos agora a condição de entender algo que antes nunca nós poderíamos entender, porque nós não sabíamos de quem as escrituras estavam falando. A gente às vezes falava de Yaush, mas era Mical, falava de Mical, mas era Yaush, aquela boleira toda. E a gente não tinha Mical. Não, existia, né? Mas pensava que era Yaush. Ah, sim. A gente chegou na parada de Moisés falou, e agora? Agora aí surgiu Mical, foi bem naquela hora. Como que fala? Como é que fala aquela que cuida? Que a mulher que cuida, com que ele. Só que ele deu o nome que ele fala. Ele falou o nome que ele que Mical representava. Aiô, né? Eles falam isso. Na hora que Moisés falou assim, eu sou Aiô por ventura, para poder isso, aí foi questionando. Depois na hora que Aiô, aí surgiu para nós ele, pronto, foi revelado para nós. Foi daí em diante que Mical apareceu. Porque na representação. Quando fala a palavra que a morte foi lançada do lado de fogo, está representando o último Mashiach, que é o anjo da morte, né? É o anjo da morte. Ele é lançado no lago de fogo. E o último que ele vai vencer é a morte. É a morte lançado no lago de fogo. E as falsas religiões, quem representa ela é o falso profeta. Me deu uma dúvida agora. A morte vai ser a última? Me deu uma dúvida agora. Ele é preso, ele é morto, né? O antimachista, ele é morto, né? Ele é lançado no Lago de Fogo. Ele que inaugura. Ele que inaugura o Lago de Fogo, né? Ele é destruído, não. É ele e o falso profeta. Eu não vou aprofundar muito não, porque eu quero só ruminar esse entendimento. Quando o pai dele foi jogado lá, ele já está lá. Quando o pai dele, não? Do Satanás, quando ele foi tentar as nações da outra vez, aí sim, agora o pai de uma vez vai... Aí é de vez, vai lançar para lá também. Vai lançar para lá também. Aí o filho dele já está lá, o filho e o falso profeta, que é os dois. Aí agora a gente está entendendo. Vamos focar aqui porque é muito detalhe. Muito detalhe. É sim. Né? É só para a gente ruminar de quarta-feira. Porque me dá dúvida, não é porque me dá dúvida, é porque eu não lembro da passagem, então é melhor não falar. Então vamos até onde o Pai já nos conduziu. Então, ou seja, agora a gente está entendendo que como que está acontecendo essa batalha. Quem é quem, o posicionamento de cada um deles. E se Mical recebeu com o nome de Alcha e infundido sobre ele, então significa que as estrelas se tornam como se fosse lua também. Né? E as estrelas se tornam fortes também. Né? Então, você vê que é todo o conjunto. Quando eu entendo Mical, eu falo para os irmãos, entende Mical que você vai entender quem você é. Acho que se tivesse que falar, né? Eu admiro. Entende, Mical? Já viu a lua e a superlua, então aquele dia ele vai ser uma superlua. Pois é. Na representação. Pois é. Entendeu, irmãos? Vamos, irmãos, agora eu quero dar uma pequena frisada aqui para os irmãos. Por quê? Porque ele está fazendo uma função bem interessante agora nesse período. Quem? Mical. Mical. Ele está fazendo uma função bem interessante. Qual função? De juntar os dízimos. Eu pensei sobre isso. De juntar os dízimos da terra. Dízimo integral. Vamos lá em Hebreus. Não. Gênesis 15. Perdão, irmão. 15 não, 14. 14, versículo... Mas é aí mesmo, nessa página mesmo. 17. Versículo 17. Diz assim: quando Abraão voltou depois de ter derrotado... 14 e 17. Quando Abrão voltou depois de ter derrotado
Laumor. E os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de quê? De Save. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Iau Altíssimo. Ele pronunciou esta bênção: bendito seja Abrão. Ele estava com o nome ainda anterior. Abrão, era Abrão. Pelo Iau Altíssimo, que criou o céu e a terra. De quem que está falando aqui? De Iau Filho. Iau Filho. Bendito seja o Iau Altíssimo, que entregou teus inimigos entre tuas mãos. Essa promessa, tá vendo que ela está lá atrás? É uma promessa lá atrás. Quando as guerras acontecem, a promessa para Abrão foi lá atrás, foi no início, foi antes de tudo. Exato. Isso mesmo. Aí fala assim, ó, Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Então presta atenção. Melquisedeque aqui é Yausha, ok? Yausha é o Melquisedeque, nós já entendemos e já aprendemos isso. E por ele ser Yausha, ele é rei e sumo sacerdote ao mesmo tempo. Mas, irmão Elbert, a lei diz que não pode ser sumo sacerdote e rei ao mesmo tempo. A lei fala que não pode ser rei e sumo sacerdote ao mesmo tempo. Das tribos, da tribo de Judá saía os reis, não é? Mas da tribo de Levi saía quem? Os sacerdotes. Então, não poderia sair rei dos levitas e nem sacerdotes da tribo de Judá. Então, por que Melquisedeque é rei e sumo sacerdote ao mesmo tempo? Porque foi antes da lei? Porque foi antes da lei. E a ordem é de Melquisedeque. Farei você, Salmo 110, 4. Você será sumo sacerdote eterno, conforme a ordem de Melquisedeque. A ordem é porque é um decreto, é como se você falasse assim, a lei 4.000 e tanto, é o nome da lei. Então, conforme o nome da regra Melquisedeque, que é Yausha, aquele que tem o nome de Yausha, é para sempre. Essa ordem é eterna. Mas vem a lei e faz o quê? Modifica, porque mudando-se o sacerdócio, muda-se também a forma de aplicar a lei. E modifica. Então agora a lei de Moisés entendeu que não pode ser rei sumo sacerdote. Mas, conforme 1 Samuel 2,30 ali em diante, foi tirado do braço de Arão, não foi? Vou cortar o braço de Arão. Braço de Arão. Vou cortar o braço de Arão, sacerdote. Vou cortar o braço de Arão. Não quero mais com ele. Não tenho mais nada com o braço de Arão. Quero ele. Não tenho mais com o sacerdócio que vem de Arão. Não tenho mais nada. Vou levantar um sacerdócio novo. Né? E vai ser fiel. E vai andar com o meu ungido. Nós entendemos isso. Então, nesse momento, se cumpre aonde esse momento que se levanta o sacerdócio eterno, irmão Isalino? Levanta-se um sacerdócio para andar com ungido. Qual o momento que isso se cumpre? No momento que o Yausha ele é ascendido. Por quê? Pensa. Qual é a pergunta? Não sei responder. A pergunta é, no momento, vou reformular para ficar mais fácil. Faz uma melhor aí. No momento que é levantado qual o momento que é levantado esse novo sacerdócio para andar, esse novo sacerdote para andar com o Mashiach, com o ungido? No momento da outorga. Qual momento? De Daniel 7 ali, quando a minha opinião, né? Não está errado, mas eu penso que seja. Porque foi outorgado poder Eu vi Samuel ali, em questão de lá, Samuel. O que é o filho varão, irmãos? Entendeu? Irmão. No momento que nasce o filho. Irmãos.
naquele tempo levantar-se-á Mical, o grande príncipe, que se conserva no meio, junto dos filhos do seu povo. Naquele momento levanta o filho varão e é entregue para ele. É a mesma coisa de Samuel ali, quando está com Ana, ele vai ser agora preparado, o filho varão vai ser preparado. Ali está sendo levantado um outro sacerdócio. É porque eu peguei Samuel ali. Entendeu? Terreno, né? Isso. Celestial. Por quê? Porque esse novo sacerdócio, quando nós recebemos a herança lá em cima, ainda precisava completar um número. O número ainda não estava completo. Por quê? 1/3 tinha caído lá em cima, Judas 1,6. Então lá em cima ainda estava solcado. Mas nós já tínhamos recebido a herança? Já. E já tínhamos predestinados também? Os filhos de Adão? Já. Mas eles estavam lá? Não. Eles estavam aqui. Agora, quando nasce o filho varão, aí que está. Já está tudo aqui. Já está tudo aqui. Agora está sendo constituído esse sacerdócio que vai andar com o ungido. Quem é ungido? Mical. Que foi ungido e Alxa. Por que é ungido? Porque somente o sumo sacerdote e rei que eram ungidos. E a túnica, verdade. Entendeu? Verdade. E o manto é de rei, a túnica é de sacerdote. Exatamente. Por isso o sacerdócio real. Entendeu? Então, é levantado. Pega esse sacerdote agora e coloca agora para andar com ungido. Está andando agora com ungido. Porque ele já foi levantado como sumo sacerdote lá atrás, há 2000 anos. Lembra disso? Lembro. Por quê? Lembro demais. Fé. Lembramos, com certeza. Lembramos, você está certo. Lembramos sim. Estamos lembrando de tudo agora. Estamos lembrando as memórias de ser. Nossa memória está aí, por pouco tempo, o teu povo santo herdou. Né? Irmão, a gente tem um pouco de temor de falar algumas coisas. Eu sei, eu entendo. A gente fica temeroso, irmão. Eu entendo. Errar, mas lembra disso, ó. A gente tropeça, mas a gente não vai cair. Mas a gente não vai precipitar, né? A gente precipitar. Nós temos temor e até mesmo tremor. A gente tem que ter temor, porque a gente respeita muito então, o mensageiro. Eu te entendo. Um respeito muito grande por ele. Eu entendo. Porque essas coisas que a gente sabe agora, até ele mesmo tem também. Não existe. É maravilhoso, né? Não existe. Então, agora a gente está compreendendo, né? E aonde que eu estava mesmo agora? Estava falando sobre quando levantou. Você estava falando sobre os filhos. Filho varão. Filho varão foi levantado. E agora ele está sendo preparado para servir no templo. Representação de Samuel, né? A mãe dele, novinho, fez para ele ali o que? Um efódio, né? Um mantozinho ali de sacerdote. Já fez para ele. Então, ou seja, já está preparado. A criança já foi vestida, já está sendo moldada, né? Mas vocês estão entendendo agora, né, irmãos? Sim. Por quê? Então significa que se Mical foi levantado e o filho varão foi levantado, porque fala, vou levantar um sacerdote fiel que vai andar ungido. Os dois levantam juntos. Levantou e já é entregue direto para ele. Já é entregue. Viu o sinal no céu, a mulher vestida com sol, deu à luz o filho e já foi entregue. E a mulher nem teve dor de parto ainda. Verdade. Entendeu? É mesmo. Já foi entregue. E ela teve o filho sem saber que teve. Sem saber que teve. Sabe quem é, ela acha que é ele. Sem saber que teve. Ele está diante dela. Sem saber Ele que sabe. teve. Sabe, O filho está diante dele. Ela está lá, e ela não está vendo. Ela está lá com a barriga inchada, não está nem Está de entendendo. acordo com o Israel. Está de acordo com o Ela Israel. ainda está sentindo a dor de parto. O filho já nasceu e Ele ela já ainda está nasceu e sentindo. já está até preparando comida para E ela. já foi arrebatado. Mas a gente fala brincando, né, irmão? Foi assim Israel. O mundo no sinal. Ela se apresentou para Israel e Israel não viu, não entendeu, não percebeu ele. Ali do lado dele ele levou o reino. Está no meio de vós. E eles não entenderam. Eles não entenderam. É isso mesmo. Assim é o que está acontecendo com os santos, aí não estão É isso percebendo. mesmo. O reino já está no meio deles e eles não estão vendo. Então, foi entregue. Então a gente vê a condição agora de alguém que está conduzindo o sacerdote para dentro do templo. Quem que faz essa função? É um sumo sacerdote. Porque dentro do templo agora existe o véu. Não, o véu foi O véu é o que separa
o que, irmão André? Nas partes celestiais. Separa a condição de entrar diante de Yahweh. Não, eu quero o lugar, o nome dos lugares. Tem o ato exterior, tinha o Santo dos Santos, né? E onde, o Santo dos Santos é onde tem o quê? Nas partes celestiais. Tem a apresentação ali das orações, né? Não, irmão. Estou falando o nome do lugar. O que tem ali dentro? Não, esquece aqui embaixo. Vai lá em cima. Então, vai lá em cima. O que tem lá em cima? Tinha um véu que separava lá em cima. Não. Era... Nossa, isso me pegou. Palácios de marfim. Que tem o quê? O trono. Antes de Yahshua ser sobreexaltado, ali tinha um trono dele. Era rei de Salém. Sumo sacerdote, rei de Salém. Porque é a Yahshua celestial. Lembra que o apóstolo Paulo fala assim, ó, tem a Yahshua terrena, que não é a nossa mãe. Quem é a nossa mãe? É Yahshua celestial. Então Salém, rei de Salém, rei de Yahshua. Quando se refere a Melquisedeque, fala rei de Salém. Rei de Salém. Quando se refere a Melquisedeque, rei de Salém. Hebreus. Aí lá em cima tinha um véu que separava a condição de acessar esse trono. Porque quem podia entrar ali dentro era somente o sumo sacerdote. Quem que era rei e sumo sacerdote? Yahshua. Ele estava lá. Então, os sacerdotes vinham, ele recebia as orações ali deles, que recebia do povo, entregava o sumo sacerdote, ele ia para dentro do templo e apresentava para Yahweh. Yahweh responde, fala com Yahshua, e Yahshua entregava os seus ministros e ia repartindo. Farei dos seus anjos ventos e dos seus ministros labaredas de fogo. E assim foi conduzido lá atrás, foi conduzido na frente, papai Yahshua trabalhando numa nuvem, e o Mical trabalhando na nuvem de fogo, e sempre foi assim. Mas antes de tudo, tinha um véu que separava, para os filhos não acessar. Podia entrar no templo? Sim. Mas podia acessar lá dentro? Não. Por quê? Porque quando a gente pega Jó, a gente vê que quem que entrou ali dentro ali? Estava ali. Quando os filhos de Al foram se apresentar, né? Veio também no meio deles quem? Satanás. Olha só como é que ele é atrevido. Ele entrou dentro do templo. No meio dos filhos ali. Então ali já era a trama, já estava tramando. Já estava ali vendo, sendo testemunho ocular do que acontecia ali dentro. Como se posicionava cada detalhe. Já estava arquitetando como queria atacar, né? Então ele estava ali seduzindo os filhos de Yahshua. Ele estava ali seduzindo, né? Só por ele entrar já é um ponto, né? Vocês estão entendendo a visão celestial? Beleza. Aí, o papai sai do trono e vem para a terra. Aí Gabriel vem anunciar a ele: Miriam, você vai gerar um filho. O Espírito de Yahweh repousará sobre ti. Você vai dar à luz um filho. Aí ela deu à luz o filho? Deu. Foi por um ato sexual? Não. Por que não foi por um ato assim, irmã Débora? Porque ele seria santo, então tinha que vir de uma virgem. E que mais? Ele seria sem genealogia e sem data de dias, nem nada. A mesma coisa de Melquisedeque. Não sabe de onde ele é, sem origem nenhuma, sem pai, sem mãe, sem dias de vida. Quem é esse? Quem é esse? Esse é Melquisedeque. Mas quem é esse? De onde ele vem? Mãe, pai? Quantos anos? Morreu? Não morreu? Quem é esse? Aí a gente vê Yahshua. Por quê? Nasce de um ventre que foi colocado ali sem um ato sexual. Não é filho de Maria, não é filho de José. É só uma representação. E como se supunha, Lucas capítulo 3, no início da genealogia, fala, né? Como se supunha Yahshua filho de José. Mas era filho de José? Não. Mas ele tinha que nascer de uma barriga de Levi e de uma criação Yaldá. Por isso, sacerdócio real. Sai de Levi e sai de Yaldá. Sacerdócio real. Por isso, 1 Pedro 2,9, vocês são uma raça eleita. Sacerdócio
real. Por que fala sacerdócio real? Porque é filho daquele que é rei e sacerdote. Que tem um manto, atua e tem tudo. Vocês estão entendendo? Sim. Beleza. Nessa condição, irmãos, quando Yahshua morre, o véu é rasgado e agora os filhos podem o quê? Entrar nos palácios de Martim. É isso que é tremendo. É isso que é tremendo. Acessamos por um pouco de tempo, beleza. Só que agora, nós aqui na terra estamos fazendo o sacerdócio real acontecer. Que são quem? São os filhos. Esmirna, Filadélfia, Sardes, Vestes Limpas e mais um que a gente vai saber quem que é daqui a pouquinho. Quem é? Se é Pérgamo, se é Éfeso, a gente vai saber quem é. Beleza. Juntou, agora formou o sacerdócio real. E quem são esses? Esses são as primícias da terra. Dízimo integral. O dízimo integral, não. Aí que tá. Aí que tá. E isso que é um detalhe tremendo. Por quê? Porque tem o dízimo que está sendo entregue para os sacerdotes, mas tem o dízimo dos dízimos. Tem anual. É isso que é tremendo. É o dízimo dos dízimos, né? O dízimo dos dízimos. Acho que as primícias é uma coisa muito primordial, uma coisa muito mais. Mas deve ser primícia. Os que ficarem serão o dízimo. E o dízimo dos dízimos, nós. Onde agora? Nós vamos aqui em... Eu estou tentando encontrar onde que está. O dízimo nunca é o maior, é o menor. Mas é o mais vasto. Êxodo, Deuteronômio 28. Vocês falam das primícias. Vocês vão separar para mim o que é consagrado. Números 18. 21. É porque eu não lembrava ao certo, irmão. Eu lembrava assim, mais ou menos que tem várias passagens que falam a respeito. Tá aqui, ó, 18 e 21. Números 18. Mas esse é 18 lá, que eu tinha isso aqui. Geralmente eu deixo. Eu vou lendo assim. Porque esse aqui é assim, irmão, a gente vai meditando, a gente vai ouvindo as ministrações. Eu, pelo menos, minha cabeça fica virando as ministrações aqui quando o irmão está ministrando. E assim, eu tenho que ter, até prestar bem atenção, por isso que eu ouço mais vezes, porque às vezes eu desfoco pelo fato de ouvir a minha mente pensando de outros detalhes e casando, fazendo link, que às vezes perde. Mas agora eu tô mais concentrado. Por quê, né? A gente vai crescer, né, irmão? A gente vai se aperfeiçoando, né? Os levitas receberam é isso mesmo. Números 18, irmãos. Números 18. Vamos pegar aqui, ó. Números 18, 8 inicialmente. Isso, vamos pegar aqui 18, 8. Nós vamos iniciar porque eu quero mostrar para vocês verem como que o trabalho que Mical está fazendo na terra, que é tremendo, Ele está fazendo um trabalho de sacerdote inicialmente, né? Juntando para entregar no templo. Isso que é tremendo. 18, 8 diz assim: E ao disse a Arão: Eis que te dei o encargo daquilo que é separado para mim. Disse Arão. A gente lembra que Arão, quando a gente fez esse estudo aqui um tempo atrás, a gente viu que Arão é a representação de Mical. Lembra disso? Arão na representação de Mical. Então fala assim, E ao disse a Arão: Eis que te dei o encargo daquilo que é separado para mim. Então o encargo de Mical. Separar. Tudo aquilo que os israelitas consagrarem, eu te dou. Como parte que te é o quê? Atribuída, bem como os teus filhos. E isto como um estatuto perpétuo. Aí a gente lembra lá, né? É isso aqui com os filhos que Yahweh me deu. Então ele entrega para cuidado, para Arão cuidar. Vamos pegar aqui o versículo 11. Isto também te pertencerá. Aquilo que é reservado das ofertas dos israelitas, de tudo aquilo que é erguido em gesto de apresentação, dou a ti
a teus filhos e a tuas filhas. É aqui que está a promessa que eu queria achar para vocês. Por quê? Agora é os filhos e as filhas recebendo a promessa. Ok? Dizendo, como estatuto perpétuo, todo o que estiver puro na tua casa poderá dele comer. Então o Iau está entregando as coisas que é os dízimos. Ó, vocês vão receber os dízimos do povo. Então tudo isso aqui vai ser teu. Tudo isso aqui é seu. Está dando para quem? Para o sacerdote, sumo sacerdote. Tudo isso aqui é teu. Isso aqui foi uma promessa lá em cima. Toda essa herança que é o dízimo é consagrado a Iau. Os levitas iam lá, consagravam, e era consagrado a Iau, e era apresentado aos sacerdotes, e os sacerdotes testificavam aquilo era puro, se não era, e tudo mais, separando bonitinho, porque para Iau tem que ser sério. Pegava aquilo que estava já prontinho, entregava para o sumo sacerdote, e tudo isso era dele. Você está entendendo? Presta atenção. Aí fala assim, ó, versículo onde eu parei. Eu vou pegar aqui, ó, a parte B do versículo 11. Todo o que estiver puro, todo o que estiver puro na tua casa, poderá dele comer, dessa herança. Versículo 12. Todo o melhor do azeite, todo o melhor do vinho, todo vinho novo e do trigo, estas primícias que oferecem a Iau, doas a ti. Todos os primeiros produtos do seu país que trazerem a Iau te pertencerão. Todo aquele que estiver puro na tua casa poderá comer deles. Está vendo a condição aqui dele? Cuidar da pureza da casa? Presta atenção. Tudo aquilo que estiver... Aí, para aqui, nesse ponto, vamos aqui para o versículo, porque aqui vai entrar dentro dos princípios. Versículo 20, que aqui vai falar de tudo que ele está recebendo, tá? Aí vamos aqui para o versículo 20. Iau disse a Arão, não terás herança alguma na terra deles, e nenhuma parte haverá para ti no meio deles. Falando das tribos. Eu sou a tua parte, e a tua herança no meio dos israelitas. Presta atenção. Eis que aos filhos de Levi dou por herança todos os dízimos arrecadados em Israel, em compensação pelos seus serviços, isto é, serviços que fazem na tenda da reunião. Os israelitas não se aproximarão jamais da tenda da reunião, carregariam um pecado e morreriam. Levi fará o serviço da tenda da reunião, e os levitas levarão o peso de suas faltas. É estatuto perpétuo para as vossas gerações. Os levitas não possuirão herança alguma no meio de onde? Dos israelitas. Visto que são os dízimos que os israelitas separam para Iau, que eu dou para herança aos levitas. Isso aqui a gente está falando do princípio da lei, mas a gente remete às coisas celestiais, porque tudo se repete. Entendeu? Aí vamos pegar aqui, ó. Versículo 25. Iau falou a Moisés e disse, falarás aos levitas e lhes dirás, quando tiverdes dos israelitas dízimos que vos dou como herança, da parte deles separareis a parte de Iau, o dízimos dos dízimos. É isso aqui que é o detalhe. Qual que é a parte de Iau? O dízimo dos dízimos. O dízimos dos dízimos. Qual que é a parte de Iau? O dízimo dos dízimos. Quando Iau fala assim, olha, de Jacó eu tiro a minha herança. Os dízimos dos dízimos, 12.000 de cada tribo. Ou seja, tem duas partes. Tem o dízimo, que é o dízimo integral, e o dízimo dos dízimos. O dízimo dos dízimos. Isso é de Iau. Tremendo. Vocês estão entendendo? A representação toda nas escrituras? Cadê Maraci? Foi pro seu pão. Nossa, moço. Mas o dízimo dos dízimos. Aí fala, ó. Agora presta atenção, versículo 27. Essa parte tomará o lugar daquilo que é separado, a ser tomado de vós, como se fosse
o trigo tomado da eira. E o vinho, o quê? Novo. Vinho novo tomado do lagar. Não é qualquer vinho. É o vinho novo. Nova aliança. É o vinho novo. Sem fermento. Sem fermento. Está falando daqueles que são o quê? Ele está falando do trigo puro. Filhos de Alcha. Não. Trigo, filhos de Alcha. Vinho, filhos de Adão. Sim. A figueira ali. Ai, é difícil. Plantado no meio do vinhedo. A figueira plantada no meio do vinhedo. A apresentação de Israel, 144 mil, plantado no meio de um vinhedo. O vinhedo, representação dos filhos de Adão. E o trigo, né? A figueira, os figos. Mas aqui falando do trigo por causa da colheita, né? As colheitas, o quê? Dos filhos de Alcha. É as primícias, os filhos de Alcha. Pão ázimo, sem fermento. Olha, irmão, não é fácil, não, irmão. E ali leva a gente a concluir que ali é o exército. Ali é o exército. Mas você viu o que ele fala aqui, olha? É o exército. Olha como é que ele fala, olha. É o exército particular dele. Olha como é que ele fala, olha. Versículo 27. Essa tomará o lugar daquilo que é separado, a ser tomado de vós. Como se fosse, não é que é o trigo, é como se fosse. Como se fosse, como cordeiro, como que imolado. Entendeu? Então, como? Tá vendo que ele está falando dos filhos sendo como trigo, como vinho, porque está falando dos filhos de Alcha e os filhos de Adão. Então, Mical, ele recebe todos os dízimos. Está falando só, toda a terra vai ser entregue na mão dele. Ok? O que é puro vai ser separado para ele. Puro. O que não é puro vai ser descartado. Não é que é descartado, é porque não vai servir a Ial. Ok? Não vai ser do exército. Não só do exército, eu estou falando da condição da humanidade. Humanidade, estou falando inclusive do milênio. Não vai pertencer. Então, porque nós não estamos falando de servir no templo, nós estamos falando agora da condição geral. Geral, é. Ok. Isso eu estou mostrando que foi dado para Arão tudo isso. É isso que eu quero que vocês entendam. Lá atrás, Ial, filho, entregou para ele essa condição. Quando entrega a autoridade final, que Ial, filho, desce da luz inacessível, com o poder de Ial, com a glória de Ial, 7 dias reunidos, quando ele se torna o sol, aí sim, ele tem toda a herança daquilo que o papai Alcha fez na terra e no céu. Na terra e no céu não, na terra. Toda a herança é entregue para ele. Só que o dízimo dos dízimos é entregue no templo. Então, o que está sendo preparado primeiro? Aquilo que é consagrado a Ial. Quem que é consagrado a Ial? Que tem na testa escrito o nome dele e do seu pai. Os 144 mil. Esses são os dízimos dos dízimos. É o que eu tinha falado bem no começo. Então, tinha uma parte aqui que mostrou que todas as 12 tribos aqui, elas recebiam ali a herança. Uma não. Essa que não recebia, ela recebia do povo os dízimos. E depois eles também tinham que pegar o dízimo, agora dar o dízimo dos dízimos. A melhor parte ainda do dízimo tinha que tirar para entregar para ela. É o sentido lá. Exatamente. Aí você vê, aí é tudo o código para a gente entender. Quando dá ordem aos anjos, ao anjo, querubim, não danifique a terra, o mar, nada disso aqui, não danifique nada, até que nós tenhamos selado os servos do nosso Ial, separou as 12 tribos, ok? Apocalipse 7, versículo 1 a 8. Do versículo 9 em diante é um outro grupo. Desse outro grupo saiu os dízimos dos dízimos, por isso são primícias e estão servindo no templo. O restante vão vir depois na grande tribulação, por isso que fala assim, Yohane, e esses aí, quem são? De onde vieram? Ah, mestre, tu sabes. Ah, esses aí, Yohane, tu sabe não? Ah, que isso, Yohane? Estudou não? Não, esses aí são os que vieram da grande tribulação. Lavaram as suas vestes no sangue do quem? Do cordeiro. Por que lavaram as vestes no sangue do cordeiro, irmão André? Por que fala assim? Lavaram suas vestes no sangue do cordeiro. Lavar suas vestes no sangue do cordeiro é a condição de salvação, né? Aham. E que mais? Então, lavar suas vestes no sangue do cordeiro, por isso servem a Ial.
Não, porque lavar suas vestes no sangue do cordeiro é simples. Não, irmãos, é simples. Eu sei, eu não tô lembrando. Hã? Eu sei, honrar o nome de algo. Não é simples. É básico, é alimento básico, é alimento básico. Lá atrás, morreu pelo nome de algo. Morreram, antes de morrer eles fizeram o quê? Eles creram. Emergiram, creram partiram na pão, mensagem, beberam o cálice como memorial. Todo o rito que Filadélfia fez, eles fizeram. Mas para eles receber a condição de ser dízimo de Mical e Alcha, porque Arão recebia todos os dízimos para ele receber, para Mical receber esses, eles têm que ser lavados no sangue do cordeiro, tem que morrer como o papai morreu. Tem que passar pelo mesmo processo. Isso. Se eles não morrerem, não pode estar na condição de servir a Mical e Alcha. Porque vão servir na terra. E parte do céu, é claro, porque a gente sabe que Laodiceia vai subir também e vão ser aqueles também partes celestiais. Não, estou falando de Laodiceia. Vai substituir. Laodiceia. Laodiceia é bronze, tem corpo celestial, eles vão estar lá, mas vão servir aqui na terra. Inclusive a gente lembra, corpos celestiais, bronze. Lembra disso? Bronze. Bronze. Aí eles estão trabalhando e servindo, mas eles trabalham na terra por quê? Qual que é a promessa para Laodiceia, para o vencedor? Vai sentar no meu trono, assim como estou assentado no trono do meu pai. É Yalcha Mical falando, sentou e não, estou assentado. Estou assentado. Vamos conferir? Para a gente não errar? Confundir Éfeso, né? Laodiceia. Então, por isso que é difícil, irmãos. Agora imagine se a gente não se reúne, irmãos. Nossa, não tinha gente. Aí tem irmãos que falam assim, não tem que se reunir não. Nossa. Por isso que nunca cresce. Não cresce. Apocalipse 3:21, irmãos, diz assim, ao vencedor concederei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e estou assentado com meu pai. Estou assentado. Fala sentado com meu pai porque fala assim, seu trono é de Ial. Não é porque ele está sentado com Ial, filho, não, tá? Não fala que vai sentar, tá lá sentado na luz inacessível. Não, é porque essa visão aqui é a visão do trono do cordeiro e o trono de quem? De Ial, filho. No final a gente vai ter dois tronos, o trono do cordeiro e o trono de Ial, filho. Só que o trono do cordeiro é aonde? Irmão André? É na parte baixa ali. Na terra. E o trono de Ial, filho? Nos palácios de marfim. Um dominando o céu e Ial do céu. E um na terra. Ial da terra. Ok? Ok. Então você fala que irei dar a cavilha elevada? Cavilha elevada, como assim? Ele está falando de Isaías 22. Isaías 22, que foi que o Arthur fez esse estudo aí, e eu até notei aqui que ele faz um link com Isaías 22, com a cavilha elevada. Ele fala assim, irei dar uma cavilha elevada. Não, ele dá não. Ele foi colocado como numa cavilha, na cavilha o prego. Foi fincado lá no alto. Depois ele desce. Qual que é essa condição? É a condição de que ele estava lá, recebeu uma posição de honra, mas teve que descer para a terra. E está agora. Está na terra. Isaías 22 é o início que ele recebe, mas por um pouco de tempo. E depois ele e sua prole são colocados na terra. São colocados na terra. Agora aqui em Laodiceia, não. Laodiceia está falando o quê? Vai sentar no meu trono, assim como eu venci. Olha só, irmãos, eu venci, estou sentado. Tá vendo que isso aqui já é uma palavra mostrando já o futuro? Exatamente. Por que está mostrando já o futuro? Porque ele está na condição de Yalcha. Ele já sabe o que vai acontecer lá na frente. Entendeu? Não é fácil entender, irmãos. Que aqui nas cartas de igrejas, em Apocalipse, quem está falando não é Ial filho, na condição de Yalcha, e sim Mical na condição de Yalcha, falando. Entendeu? Então agora a gente entende que ele está trabalhando. Agora vamos lá com os dízimos, né? Está trabalhando com os dízimos.
É tremendo, irmãos. Isso aqui é tremendo demais. Vamos lá em Malaquias. Agora você vai entender. Teve uma pessoa no carro, falou do dízimo comigo. Aí, o que você entende do dízimo? Pergunta só para puxar a conversa, né? Não, tem que levar o dízimo, né? Senão o devorador entra. Entra mesmo. Eu entendo, irmão. Eu entendo. Sabe aquela passagem? Mas o dízimo, aí você fica da lei, né? O dízimo é lei e tal, não entra muito assim. Como é que é? Aquela passagem que fala que o antimachia, quando ele morrer, porque sai, volta com 7, né? Nas igrejas eles usavam o seguinte: se você sair da igreja, você sai de um jeito, lá fora você vai ter 7 demônios. Aí você tem que voltar para. E tinha uns que são mais atrevidos. Ele falava assim: são 7.000 legiões que entram voltando. Até pior ainda. Aumentava o número, né? Malaquias. Você não sai mesmo. Página 1684. 1684. Eu não segui muito da examinação. Vamos lá, irmão, que a gente precisa ver só mais um detalhezinho. 3:6. Malaquias 3. Não, 6 não. Vamos ler só o 10. Malaquias 3:10. Malaquias 3:10, só esse pedacinho aqui. Trazei o dízimo integral para o tesouro. Tá vendo aqui? O tesouro. Outras traduções falam para a casa do tesouro, onde era guardado ali todos os dízimos, ok? Eles pegavam o melhor do povo. Você vê ali que a gente leu ali em Números 18, não foi? Se você ler tudo, você vai ver que o boi, aí tem a oferta, aí tem parte... plantação. Aí plantação, aí... Não, tem um monte de coisa. Aí que isso tudo era entregue para Arão. Então tudo é integral. Agora depois que separa o dízimo dos filhos. E esse dízimo servia àqueles que não tinham muita necessidade. Os levitas se repartiam. Só que daquilo ali, pegava uma parte, era para os levitas, porque eles não tinham herança na terra, com igualzinho os outros tinham, mas eles tinham conhal, que era muito superior, né? Muito superior. Né? Então aqui a gente vê, trazer todos os dízimos na casa do tesouro. O que ele está fazendo? Separando os dízimos dos dízimos agora. Primeiro é separar os dízimos dos dízimos. E deixar alimento na representação de José na terra. Deixou alimento na terra, Laodiceia vai vir e vai poder se alimentar. Se alimentou, eles vão fazer parte agora dos dízimos. Tá? Que vão ser puros. Por quê? Para ser puros, tem que ser santos. E por isso que fará justiça aos santos do Altíssimo. Aos santos do Altíssimo. Por quê? Tem que se completar o número dos que vão morrer. Por isso que lá em Apocalipse, vamos pegar aqui Apocalipse. Eu não gosto de aprofundar muito além, porque senão a gente, né? Apocalipse capítulo 6. O momento do quinto selo, olha só para você ver, ó. Apocalipse 6, versículo 9, diz assim: quando abriu o quinto selo, vi sobre o altar as almas do que tinham sido imolados por causa da palavra de Al e do testemunho. Imolados é o que, irmãos? Mas de uma forma. Imolados. Por causa da palavra de Al e do testemunho, né? Que eles tinham prestado. E eles clamaram, né? Invocaram em alta voz: até quando, ó mestre, santo e verdadeiro? Apocalipse 3. Assim diz o santo e verdadeiro. Está vendo que aqui eles já estão entendendo quem que é o santo e verdadeiro? Por isso que eles já estão invocando aqui o santo e verdadeiro. Até quando, ó mestre, santo e verdadeiro, tardarás em fazer justiça, vingando o nosso sangue contra os habitantes da terra? A cada um deles foi dada então uma veste branca, e foi-lhes dito também que repousasse por mais um pouco de tempo,
até que lhe completasse o número dos seus companheiros e irmãos, que seriam mortos como eles. Aqui o entendimento, falar assim, veste branca, como assim? Recebeu veste branca, mas tem alguém pedindo por justiça. Não vou aprofundar. Não vou aprofundar. Essa é só para a gente entender que no momento que está acontecendo ali, alguém vai estar pedindo por justiça. Até quando? Vai ter um momento que os santos do Altíssimo todos vão ser justificados. E quem vai fazer essa justificação? No momento de Apocalipse, o quê? 19. Apocalipse 19. É o momento que o cavaleiro está o quê? Tá voltando, né? E ele volta com quem? Eu acho que ele só vai voltar quando cumprir o número desses aí que faltou ainda cumprir. Como é que é, irmão? Como é que é, irmão? Laodicea precisa completar o número para ter o juízo. Tá vendo? Laodicea. Acabei de falar agora. É isso mesmo. Quando se cumprir o número, assim é isso mesmo. Vai se cumprir o número dos nossos, para que haja sessão. A frase toda aqui. Para que se cumpra o número dos nossos, para ter a sessão, para ser a sessão, vai ter também deles cumprir também a morte até o final, para poder linkar o cumprir o número também. Tem um igualzinho, é uma repetição. Tem um número. Deixa eu pegar aqui. Matusalém morreu diante do dilúvio, sua morte trará juízo. A repetição. Você vê que coisa. Matusalém, aqui, ó. No mapa. Sua morte trará juízo. Quer dizer, antes do juízo, Laodicea vai. É o momento da ira de Ial, né? Na hora que completa os números, aí o cavaleiro está vindo aqui, inclusive o exército não é contado. Encheu a taça da ira de Ial. Você vê que os mortos ali contam no tempo deles. Ele falou, não, ainda não se cumpriu. Completar o número de mortos. Tem que completar. E aí vocês dormem, fica um pouquinho mais quietinho, como se fosse uma ansiedade. Fica normal um pouquinho, até que se cumpra. Aí vocês... Isso mesmo. Assim isso mesmo. Aí é o momento final, porque é o momento que vai tomar posse da terra para entrar do milênio. Você vê que num tempo aí, nós também estava assim, né? É porque é muita coisa, sabe, irmãos? Eu falo assim para os irmãos, é muita coisa. E é por isso que eu não gosto de me atrever muito, sabe? Não sei, mas a gente é um corpo, a gente... Mas é bom para a gente entender. Eles vão morrendo, vão esperar? Eles esperam, repousando. Completou o número. Lembrando que Johanna está tendo uma visão, né? Uma visão. Então, completou o número dos que precisam ser mortos. Você vê que é uma predestinação. Aí, após isso, é o quê? Finalizou ali os selos, finalizou ali, né? As trombetas, os ais. Finalizou o período todo. Qual que é esse período? Esse período é 1260 dias, né? Isso. Das duas testemunhas. Que aí depois já tem um tempinho a mais, né? Que vai começar ali o exército com os reis, fugindo cabeça, vai começar a se juntar na terra e tal. Aí vai vir Mical com Ialcha, né? Que agora é Ialcha, com seus cavaleiros, para tomar posse da terra. E ele vai ser o quê? Aquele que vai pisar o lagar do furor da ilha de Ial. Não é isso? Exatamente. É pra gente ficar claro. Mas não é fácil, irmãos. Não é fácil. Primeiro pelo temor. E segundo pelo fato de que o entendimento ele precisa ser cada dia mais a gente ruminando. Mas você viu que ele tem a capacidade de conduzir, mesmo na condição de Mical, ele tem a capacidade de conduzir os filhos. Entendeu? Os filhos. Por quê? Como sacerdote. 1335 dias. 35, então seria 75. É 1335. Então, 75 que é o restinho dos 1260, mais 75. Porque que acontece? Lembra os irmãos, presta atenção, irmãos. Vou lembrar os irmãos. A colheita era feita como? Colhia-se primeiro as primícias. Depois ficavam à parte. Quantos dias depois? 50 dias. Aí colhias o restante. Pegava tudo? Não, pegava tudo não. Pegava quanto? Uma parte. E deixava os cantos. Não é? Esses cantos é quem? É aqueles que vão ficar vai ficar vivo na terra, no milênio. Eles vão ficar vivos. Que vão povoar a terra. Vão povoar a terra. O restante que venceu de Laodicea, eles recebem corpos glorificados. Eles são ressuscitados, eles recebem corpos glorificados. Mas
O restante que ficou, eles se esconderam. Alguma coisa. Bem-aventurado é aquele que ainda suportar. Bem-aventurado é aquele que permanecer 1.335 dias. Não é aquele que permanecer 1.290 dias. Por que 1.290 dias? Porque tem um tempo entre Filadélfia saiu, foi embora. 1.260 dias. Aí tem um período de tempo. Aí começa o período de quem? Do antimachia. Das duas testemunhas. 1.260 dias. Ok? Aí, nesse período de 1.260 dias, ainda tem mais um pouquinho. Aí entra isso aí, 1.335 dias. Bem-aventurados aqueles que permaneceram 1.335 dias. Não é fácil o entendimento, mas a gente vai construindo. E se alguma coisa que for para corrigir, o irmão corrige e vai nos orientando. Mas a gente ruminou de quarta-feira para nós entendermos a condição de Mical, irmãos. Aqui agora, essa condição de preparar o quê? O dízimo da terra. Entendeu? Preparando os dízimos da terra, não. Na terra. Não é da terra. Na terra. Preparando os dízimos na terra. Por quê? Porque o filho varão nasceu. Foi entregue para ele e ele está cuidando. O menino vai crescer, vai chegar a uma certa idade, né? Tem um tempo e vai ser tirado da terra. Certo? Certíssimo. Deixa eu ver se só tem aqui. Por isso que ele é chamado o quê? Braço forte. Braço forte de Ial. Braço forte de Ial. Braço forte. Quando a gente pega aqui, ó. Vamos lá rapidamente para a gente finalizar. Êxodo 6. Êxodo 6. Será entregue no tempo, então. Né? Podia ser 7, 8, não, 6, 6. Samuel, vai ser entregue no tempo. Passou o tempo, é entregue no tempo. A representação como se fosse Ana, né? Ana Samuel pega ali e entrega ele no tempo. Preparou ele. Preparou ele tudo. 6,6 diz assim: portanto dirás aos israelitas: eu sou Ial, e vos farei sair debaixo das corveias, né, da escravidão dos egípcios. Vos libertarei da escravidão e vos resgatarei com braço estendido. Na tradução King James está braço forte, tá? Braço forte e com grandes julgamentos. Tá vendo? Tomar-vos-ei por meu povo e eu serei o quê? O vosso Ial. Aí faz link com Isaías 11:11 na Bíblia King James. Deixa eu pegar aqui para os irmãos, ó. Isaías 11:11 diz assim, ó. 6:6, 11:11, né? Isaías 11:11 diz assim, ó. Naquele dia, Ial estenderá o braço pela segunda vez. Naquele dia, tá vendo? Aí, linkando com Daniel 12. Naquele tempo, levantar-se-á Mical, ó. Isaías 11:11. Naquele dia, Ial estenderá o braço pela segunda vez para resgatar os remanescentes do seu povo, que ficou na Síria, no Egito, em Pratos, em Alto do Egito, em Cuxi, na Etiópia, em Elião, em Senear, na Babilônia. Isso tudo é na Babilônia, na representação da terra, ok? Em Emate e nas ilhas do mar. Tá vendo? Ele erguerá uma espécie de bandeira para as nações e reunirá os banidos de Israel de todas as partes. Reunirá o povo disperso de Eldá desde os 4 cantos da terra. Tá vendo? Viu, irmãos? Então, ou seja, aí a gente vai lá em Isaías 51. Ó, olha só para vocês verem. Isaías 51. Isaías 51, 5. Isaías 51, 5. Eis que a minha retidão, estou lendo a King James, eis que a minha retidão logo chegará, a minha salvação já está a caminho, aí, e meu braço logo implantará o que é justo entre as nações. As ilhas
confiantemente esperarão em mim, aguardarão com paciência pela ação do meu braço forte. Tá vendo? Tá vendo que já tinha a promessa do braço forte? Braço forte. Porque lá atrás ele foi livrado pelo braço forte. E pela segunda vez, na representação, é tirado com o braço forte do Egito. Na representação de quê? Na representação do que aconteceu com Moisés, está se repetindo com a gente. Né? Essa última que você leu aí foi Isaías 51? 5. 51, 5. Aí fala assim, ó. Aí fala assim, ó, depois que falou assim, ó, né? Aguarda que ele está chegando, ele está a caminho, ele está a caminho. Aí fala assim, ó, Malaquias 3, enviarei o meu mensageiro que vai adiante de mim. Calma, ele está a caminho. Lembra disso? A gente leu? Malaquias 3, 1. Eu enviarei o meu mensageiro que vai adiante de mim. Aí aqui Isaías 51, 5. Ele está a caminho, o braço forte está a caminho. Agora Isaías 51, 9. Fala, desperta, desperta. Agora é o momento de despertar. Arma-te de força, braço de Ial. Desperta como nos dias antigos, como nas gerações passadas. Não és tu aquele que abateu o Egito e feriu o terrível monstro marinho? Aqui na Bíblia King James está diferente. Quem fala, és tu que abateu, né? Trespassou o dragão, né? Então, ou seja, entendeu? Então, ou seja, ele despertou. Viu que a mensagem ela fala assim, olha, ó, esse que enviarei o meu mensageiro, que vai adiante de mim. Aí Isaías 51, ele está a caminho. Aguarde, ele está a caminho. Aí Isaías 55, 9, desperta, desperta, braço de Ial. Desperta, como lá nos dias antigos. Exato. Aí Daniel 12, naquele tempo levantar-se a Mical. Ó, levantou. Aí Apocalipse 12, 1. Subiu. 12, 1 não, né? 12, 7, parece. 7. Uma coisa assim. Aí 12, 7. Aí Mical subiu. Com quem? Com 144 mil. Que ele preparou na terra, que foi tirado de Sardes. Arrebatou de Sardes para quem? Para Mical. Quem que arrebatou? Ial. O espírito de Ial. Porque quem está trabalhando na terra agora é quem? Ial. Ial soberano, que é o espírito dele, em Mical. Viu, irmãos? Tremendo. Não é difícil entender. Mas é difícil raciocinar tudo. Aí eu tenho que ruminar, e todo dia. Aí eu falo para os irmãos, para que ficar perdendo tempo com outros vídeos, irmão? Tem muito entendimento, irmão, muita coisa para você pensar, para você analisar, para você, sabe? Não tem como você ficar analisando outras coisas, não. Eu vou falar assim, você sabe como é que esse entendimento aqui de Abraão aqui? Eu conversando hoje com a irmã Laís, sabe, irmã Laís? A irmã Laís, ela se dedica muito na palavra. Gratidão pela vida da irmã, assim como muitos irmãos, né? Mas hoje, conversando com ela, ela mandou para mim, como a gente comentando, ó, irmão, e eu tava vendo aqui, que eu mandei um áudio para ela, eu falei do dízimo, mas nem tinha me atinado. Ela falou assim, Abraão entregou o dízimo. Aí na hora o pai me deu, Abraão, Mical, preparando o dízimo e tal, na hora. Então pra você ver, porque tá ruminando a palavra, entendeu? A espada, ferro com ferro se afia, ali a gente está se afiando, por isso que o irmão colocou ali, irmãos, a mensagem não tem como você ficar indiferente no grupo não, irmãos. Não tem como você ficar indiferente com uma mensagem dessa não. Você tem que pegar a mensagem, ruminar ela, a dúvida, lançar lá no grupo, irmãos. Essa dúvida aqui, quem entendeu, quem não entendeu? Vamos conversar aqui, para quê? Para ir afiando ferro com ferro, para ter assunto da palavra. E a gente não ficar perdendo tempo. Irmãos lá no grupo colocando nomes, irmãos. Entendeu? Nome, perder tempo com nome. Nome já tem, irmãos. Você não tem fé que você tem o nome verdadeiro? Não. Você ainda duvida disso? Então, se você duvida, irmão, você tem que voltar para o alimento básico, lá atrás. Voltar lá atrás. A gente vê assim, porque está ali mexendo, ainda não aparece. Aí eu estava no Face ali, eu vi um negócio assim que está passando um cometa aí, acho que é 22, aí, parece que é o dia 18 agora, muito longe da Terra. Aí olharam lá, aí foram na Bíblia. Como está lá
a estrela que vai cair, que vai eu olhei aquilo ali vindo da boca deles, velho. Eu não acredito. Como que, irmãos, por isso que é bom nossa mente estar como está hoje, mas é gostoso. Você vai falar, mas pai, eu pensava igual eles, como é que pode? Agora eu penso diferente. Então vamos finalizar? E era Mical. Só finalizar aqui, a questão que você falou do braço forte, que Yahshua vai vir com o braço forte fazer justiça a todos os povos. Né? Yahshua Mical. Yahshua Mical. Que ele é o braço forte de Yahweh. Grato a Yahshua, irmãos? Grato a Yahshua. Tá bom. Grato a Yahshua.